Boa tarde. Então, iniciando hoje, nós estamos na 20ª Semana Nacional de Museus, né? Essa semana que iniciou atividades aqui em Biporã desde o dia 12 de maio, né? Vai até o dia 22 de maio, em todos os municípios daqui da nossa região, que atuamos conjuntamente as atividades da Semana Nacional de Museus já há uns 3 anos, né? Museus de Biporã, museus de Londrina, museus de Cambé e de Rolândia, né? Essa programação é rica, né? É só observar no site da programação, né? No link de inscrições da Unifil, que é o link de eventos, né? Então, vocês podem observar uma programação muito rica em termos de encontros online, visitas presenciais aos museus, saraus musicais, apresentações. Já convidamos a todos para uma apresentação bacana que vai haver, por exemplo, de música no Museu Histórico de Londrina, na sexta-feira à noite, vai ser uma noite do choro, né? O pessoal está se inscrevendo lá. Aqui em Biporã também, para pioneiros e pessoas da terceira idade, o grupo do Centro de Convivência dos Idosos, vamos ter um café com lembranças, café da tarde na sexta-feira à tarde, entre as 2 e 4h30 da tarde, com música, né, verificar fotos antigas, painéis. E também estão tendo muitas visitas presenciais e educativas em espaços de arte da região, lançamentos de livros. Vou colocar aqui as entidades participantes da Semana Nacional de Museus. Lembrando a todos que hoje, 18 de maio, é o Dia Internacional de Museus, né? Por esse motivo, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, escolhe essa semana para realizar eventos, né, e ações dos museus por todo o país. Esta semana, este ano, o tema da Semana de Museus é o poder dos museus, né? E o poder que ele exerce sobre as pessoas, o poder que tem essas instituições de memória na nossa sociedade. Em nossa região, há participações nas ações nacionais promovidas pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, reúne os seguintes museus da nossa região, além das instituições de ensino superior, a UEL, e o Centro Universitário Filadélfia, a Unifil. A realização dessa programação regional é dos seguintes museus, né, e instituições: Museu de Arte de Londrina, Secretaria de Cultura de Londrina. Agradeço especialmente pelo apoio técnico nessas atividades ao Rodrigo, da Secretaria de Cultura de Londrina, nessa sala virtual. Também realização do Museu Histórico de Artes de Biporã, daqui de onde estou falando com os senhores, né? Que também o Museu do Café de Biporã estão nos acompanhando nessas lives, a Fátima, a Fátima Rocha, a Cida Ribeiro, que são as nossas guerreiras, né, que atendem o pessoal no Museu do Café e estão participando de algumas reuniões. Estamos podendo também fazer o curso de organização de arquivos históricos do NBPH da UEL. Então, são órgãos nossos aqui de Biporã vinculados à Prefeitura, Museus Municipais e da Secretaria de Cultura e Turismo. Também faz parte da realização da Semana Museu Histórico de Cambé, Secretaria Municipal de Cultura de Cambé. Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, da Universidade Estadual de Londrina. Museu Municipal de Rolândia e a Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia estão presentes conosco aqui também nesse painel. A Flávia e a diretora do museu, coordenadora lá do Museu de Rolândia. Também o Centro Universitário Filadélfia, a Unifil, que ajuda com toda a parte de logística, a parte de inscrições, certificação da semana, né? O projeto Educação Patrimonial, que é liderado pelo professor Leonardo Magalhães, e o Sesc Cadeião Cultural, que é o local onde está tendo exposições, vai ter também lançamento de livro nessa semana de museus. É só observar a programação completa. Então, iniciando, eu só vou passar o título dessa atividade. Agora que nós iniciamos às 15h30, nós vamos até às 17h30 num bate-papo, numa partilha de informações, contribuições do pessoal dos museus aqui da região. Esse é o encontro online Os Museus em Antigas Estações Ferroviárias e as estações desativadas ou restauradas como lugares de memória. Nós temos aqui a presença
vão participar da atividade a professora Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, a Flávia Galbeiro Costa, secretária de Cultura e Turismo de Rolândia, Solange Prete, do Museu Municipal de Rolândia, o Eduardo Pavinato, do Museu Histórico de Cambé, talvez tenha mais gente de Cambé também participando da atividade, eu, Jaime Cássia, coordenadora da área de museus aqui de Biporã, jornalista, e junto vão participar as nossas servidoras, temos outros colegas também aqui da Secretaria acompanhando essa atividade, como a jornalista Caroline Vicentini, né, e outros colegas. Então, nós vamos iniciar com uma apresentação de um vídeo que o Rodrigo vai rodar para nós, em seguida vai ser um bate-papo sobre a história e o papel socioeconômico da ferrovia São Paulo-Paraná, que corta essa região norte do Paraná, e também o papel socioeconômico das estações ferroviárias, né, que são espaços comuns a todos os municípios da nossa região, que foram cortados pela linha férrea, e as estações que se tornaram museus históricos ou ferroviários, que acabam servindo de salvaguarda de parte da história material ou imaterial das cidades. Existem outros municípios onde as estações estão desativadas, mas elas ainda hoje são lugares onde a memória trabalha. Essa é uma expressão do historiador Pierre Nora, devido à importância que essas estações tiveram no século passado, né? Lugares onde a memória trabalha. Nós vamos verificar nesse vídeo, já pode preparar aí, o Rodrigo, nesse vídeo nós vamos verificar como existe a saudade das pessoas e como elas eram impactantes, né, na vida das comunidades aqui do norte do Paraná, da região de Londrina. Vamos lá, Rodrigo. Então, esse é um especial do programa Meu Paraná, da RPC, que fala sobre as estações ferroviárias, uma memória que não pode ser esquecida. Vamos ficar com o vídeo, pessoal. Bom dia! Viajar de trem é bom, né? Aqui no Brasil, pouca gente já viveu a experiência. O transporte que um dia prometia levar muita gente para o futuro ficou no passado. Hoje, quase 100 anos depois da inauguração da primeira estação ferroviária do norte do estado, o Meu Paraná percorre os trilhos e plataformas da região que contam um pouco desta história. Como foi fazer a ferrovia cruzar um dos rios mais largos do estado? Vamos visitar famílias que cresceram embaladas pelos apitos do trem e reviver episódios que tiveram até a participação de um legítimo príncipe inglês. A linha férrea, que parece terminar logo ali, é só ilusão de ótica. Para frente, ela faz o caminho do trem percorrido até hoje. E para trás, o caminho do trem faz história. Mas a primeira estação que queríamos visitar já não existe mais, nem o endereço exato dela. Pedimos ajuda à história oral, uma ferramenta muito utilizada pelas ciências humanas para resgatar acontecimentos com base no depoimento de pessoas. Foi o seu Nelson Fiorini, morador da região há bastante tempo, que nos passou a direção entre Jacarezinho e Cambará. Neste local, cercado por canaviais dos dois lados, ficava a primeira estação ferroviária construída no norte do Paraná. A estação de Leoflora foi inaugurada em 1924. Hoje não há um único vestígio dessa obra por aqui, mas foi uma estação importante, tanto que em 1931 desembarcou nestas terras um ilustre passageiro. Era Edward Albert, filho do rei do Reino Unido e príncipe de Gales à época. 5 anos depois, ele virou rei, porém abdicou do trono com menos de 1 ano de reinado. Mas essa é outra história. Aqui no Paraná, Edward veio conhecer a região
e verificar como andavam as obras de construção da linha férrea, que partia de Ourinhos, na divisa com São Paulo, para o Norte Pioneiro. Como explica pra gente o museólogo Níger Marena. A família real também era acionista da Companhia de Terras Norte Paraná, né? E a função dele era ver os negócios ingleses no exterior. Na época teve o seu glamour, vamos dizer, Cambará parou, não é? Coronel Procópio. Marena acaba de publicar um pequeno livro para marcar os 90 anos da visita do Príncipe de Gales ao norte do Paraná. Apaixonado pelas histórias das ferrovias, ele faz um desabafo. É que vamos perdendo a memória, percebe? A gente tem toda uma necessidade afetiva de justificar nossa existência, de onde eu vim. Então esse é o meu esforço de não deixar perecer a nossa memória. Não é tarefa das mais simples. A poucos quilômetros de Leoflora, em Jacarezinho, conhecemos a estação Marques dos Reis, inaugurada em 1937. O prédio mantém parte das características originais, mas está sem uso. A prefeitura faz a manutenção e tem a intenção de tirar do papel boas ideias, como preparar o local para receber oficinas de artesanato, música, atividades para a comunidade. Mas a gente bate nessa palavrinha, o recurso, porque a vontade é grande, mas o recurso é o que pesa no final. José Isaías Gomes se mudou para perto desta estação em 1969. Tem as mais animadas recordações. Você nem imagina o movimento que era isso daqui. Isso aqui era lotado de pessoas. Olha, é uma coisa que não dá para esquecer nunca mais. Era a coisa mais linda do mundo. Parecia um ponto turístico isso daqui, mas na verdade era uma estação ferroviária. Hoje, os velhos vagões queimados e abandonados no pátio da estação parecem nos remeter ao ano de 1981, quando foi decretado o fim do trem de passageiros. Isso foi uma dor no coração muito grande, hein? Seguindo a construção da rede ferroviária, em 1948, a linha do trem chegou a Santa Mariana. E mais uma estação foi erguida. A primeira estação, na verdade, era apenas um posto para a parada do trem. Ele foi construído em madeira, próximo ao local onde estão aquelas árvores. Mas pegou fogo, foi consumido pelo incêndio. Em seguida, ergueram este prédio aqui, todo em alvenaria, que hoje está completamente abandonado. Aqui é onde o pessoal guardava suas malas, suas coisas que eles iam levar para viajar. Aqui na frente, nós temos aqui onde era o escritório, né, onde o pessoal trabalhava, que era o chefe da estação, ou agente da estação. Fazia ligações para esses trem, em contato, para saber se já vinha vindo trem, se ia soltar o trem daqui, para ter esse contato, para fazer certo o trabalho, né? A Luciana, filha de ex-ferroviário, ainda se lembra como era feita a comunicação entre as estações. E eu lembro que ele tinha um aparelhinho que você só batia assim, e o código Morse, que ele batia e dava o barulho, né? E daí esse barulho era como se fosse uma fala, uma transmissão de digitação de informação para o outro lugar. A Rosimari também é de família em que o trem corre no sangue. O pai e 3 tios eram ferroviários. Ela mostra a casa encostada na linha em que viveu boa parte da infância e adolescência. E o barulho do trem de dia e de noite, Rosimari. Não incomodava, Patrícia, de maneira alguma. A gente vai se habituando com aquele barulho, com aquela coisa, e era até gostoso. Você dormia, às vezes escutava longe assim aquele barulho, que nunca me incomodou. O barulho que incomoda é silencioso, vem da estação abandonada. A Rosimari e o irmão não se conformam. Quando eu era pequeno e quando eu morava, as pessoas cuidavam com aquele carinho, cuidavam com aquele sentimento de é meu, né? Aquele sentimento de eu vou cuidar porque é uma coisa histórica, né? E com o passar dos anos, você vê isso se deteriorando assim a olho nu de todo mundo. É isso que deixa a gente muito triste.
Próxima parada, Uraí. A estação, no meio da cidade, já passou por reformas. Foi museu, espaço cultural, mas hoje está praticamente abandonada. Já nesta outra estação, em Cruzeiro do Norte, um distrito de Uraí, beleza só a do arco-íris. No prédio, quase nada se salva mais. Janelas sem vidros, já não há mais portas. O telhado, que ainda não desabou, está prestes a despencar. Serra Morena, construída em 1939, está sendo engolida pela vegetação. E recordar que só a referência ao nome da estação já é uma lembrança bonita. O trem estava vindo e tinha duas moças serrando lenha aqui, próximo da... E daí os rapazes, para brincar, para mexer com as meninas, gritaram Serra Morena. E daí acabou ficando esse nome, tanto é que as pessoas conhecem a nossa comunidade como Serra Morena e não Cruzeiro do Norte, mas o nome do distrito é Distrito Cruzeiro do Norte. Gustavo é filho deste pioneiro de Uraí, que só não foi à estação por conta da dificuldade em se locomover, mas já correu muito em busca de ajuda para revitalizar Serra Morena, sem sucesso. Meu coração chora sempre, né, por ver um patrimônio público tão importante da cidade ficar no abandono que está. Nós precisamos preservar o que foi uma época muito importante para o nosso município. Preservar a nossa história, preservar aquilo que é nosso. Nos trilhos desse passado esquecido por muitos, vamos mostrar no próximo bloco a antiga estação ferroviária de Londrina, hoje Museu Histórico da cidade. E ainda a estação que foi ocupada por um ferroviário aposentado. E a grande obra na década de 30 para fazer o trem passar sobre um rio. É depois do intervalo. Estamos de volta com o Meu Paraná, que segue pelo trilho do trem que corta o Norte Pioneiro. A construção da ferrovia mudou a rotina de várias cidades da região. Numa delas, o desafio foi fazer o trem cruzar um dos rios mais largos do estado. A arquitetura que beira um século. A antiga estação de Frei Timóteo, zona rural de Jataizinho, foi inaugurada na década de 1930 e desativada em 1981 com o fim do trem de passageiros. Buscamos a explicação para o fim do transporte de passageiros nos nossos arquivos. As imagens são da estação de Ibiporã. O último vagão que transportou passageiros passou por aqui no dia 11 de março de 81. A rede ferroviária acabou com a linha porque ela não era rentável. Marcos trabalhava na ferrovia nesse período, mas tem história para contar muito antes disso. O pai dele foi maquinista de Maria Fumaça. Ele começou a trabalhar como ferroviário em 1976. Eu entrei trabalhando na manutenção, né? Trocava trilho, trocava dormente, nivelava, fazia pregação na linha, roçava, limpava bueiro, fazia valeta, essas coisas aí. Em 20 anos de trabalho, Marcos morou em algumas estações ferroviárias como funcionário. Era a prática comum. Depois que se aposentou, decidiu ocupar uma antiga estação onde vive com a mulher até hoje. Aqui privatizou, né? Aí isso daqui, ó, como se diz o ditado, essas terras aqui eu cuido. Eu tenho aqui um documento feito lá na prefeitura com a chácara Andrade aqui, né? Então aí eu cuido aqui, é meu. O local, cercado por pequenas criações, não sai da lembrança do Osmilto. Com 8, 9 anos de idade, ele pegava o trem em Jataizinho e vinha até a estação de Frei Timóteo vender lanche para os passageiros. Na minha infância, por exemplo, eu passei muitos anos para lá e para cá dentro de um trem vendendo fruta, salgado, né? E hoje você vem aqui, por exemplo, vocês estão acompanhando, que é triste chegar aqui e ver na situação aí.
Osmildo saía desta estação em Jataizinho. Foi onde a família do Osmar morou. Mesmo sem passageiros, Osmar trabalhou até 1997 como chefe da estação. Controlava atividades de pátio, coordenava a circulação de trens. O fim da linha, para ele, foi uma demissão traumática. O engenheiro chegou e falou: você pode sair que eles vão fechar a estação. Simplesmente me colocou na plataforma e fechou a estação. Simplesmente estava chegando um trem. Naquele momento, eu falei: mas está chegando um trem. Eu preocupado até em atender aquele trem. Eu falei: não, você não vai atender. Acabou, fechou a estação não vai mais funcionar. E fechou a estação, o trem parou aqui. Ele mandou o trem embora para Londrina. E eu fiquei com a estação, a porta fechada e eu aqui fora. Os lugares estão depreciados, quebrados, muitos lugares largados, né? E antes a gente morava aqui, a gente cuidava de tudo aquilo, cuidava da plataforma, o mato que crescia próximo, a gente estava sempre cuidando. A história das pessoas se entrelaça com a memória de um lugar, com o desenvolvimento de um povo. Falar de colonização é entender que a chegada da linha do trem é um dos marcos deste período. Em 1932, a ponta da linha São Paulo-Paraná era exatamente neste local, o município de Jataizinho. A estrada de ferro precisava ultrapassar esta barreira natural, o rio Tibagi. Foram 3 anos de obra para colocar de pé a ponte ferroviária e o trem resfolegar para o lado de lá. Foi um grande desafio a construção de 300 metros de ponte sobre a água. Os materiais eram carregados em grandes caixas de madeira com roldanas e cabos de aço. Com os trabalhos concluídos, houve 2 inaugurações na mesma data de 1935. Ponte de Jataizinho e Estação Ferroviária de Londrina. A construção da ponte ocorreu ao mesmo tempo em que a linha avançava para Londrina, porque o desenvolvimento tinha pressa. Tanto que, 15 anos depois, em 1950, outro prédio, bem maior, de estilo arquitetônico inglês, foi construído para substituir a primeira estação ferroviária da cidade. Mas essa, que foi a maior estação de Londrina, estava assim em 1982. O último passeio de trem pelo centro da cidade foi em novembro desse mesmo ano. Logo depois, os trilhos foram arrancados e a linha férrea direcionada para outro ponto da cidade, afastada da região central. O destino da imponente estação foi motivo de debates e várias propostas à época. Venceu a ideia de ceder o local ao Museu Histórico, que funcionava no porão de uma escola. Desde 1986, a sede do museu está no mesmo endereço e o prédio preservado. Rogério da Silva trabalhou por 28 anos nessa que foi a maior estação ferroviária do norte do estado. Chegava gente aqui, pousava na plataforma aqui, porque nós tínhamos, vinha gente de fora, eles não tinham onde parar, a maior parte parava aqui, dormia até ali para o lado de fora, às vezes esperando o trem, família inteira. Você vê, para sustentar 6 trens de passageiro por dia, tinha que ter gente. Senão, né, não funcionava. Quantos funcionários trabalhavam aqui? A média de 180 na época. O governo não cuidou das ferrovias no Brasil. De 60 para cá, começaram a construir carro e caminhão no Brasil. Eles começaram a construir rodovia para os caminhões. E foram sucateando as ferrovias. Nós tínhamos, na época de 65, 35 mil quilômetros de ferrovia. Hoje não temos 10 mil quilômetros. Foram fechando o ramal porque os caminhões foram substituindo o transporte das ferrovias. E o que o senhor acha disso? É um atraso para a nação. Opinião compartilhada pelo autor de Um Trem para Leoflora. Eu gostaria que a ferrovia voltasse a ter uma função social, né? Não só transportar mercadoria, que isso é necessário, mas transportar o povo, né?
Este jornalista, que pesquisa o passado dos trens no norte do Paraná, defende que pelo menos as estações ferroviárias sejam preservadas. As estações ferroviárias, elas são um espaço de memória dos municípios, né? Elas são, determinados municípios, elas são um marco de chegada dos pioneiros, né? Que chegaram na estação. A estação era um local onde eles também iam para pegar o trem para visitar parentes, né? Com a extinção da estatal brasileira Rede Ferroviária Federal, todo o patrimônio ferroviário passou para a União. E cabe ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vinculado ao Ministério do Turismo, autorizar que esses espaços tenham nova destinação. Para terem a autorização para colocar essas estações sendo revitalizadas, colocar elas à disposição da comunidade com algum serviço, né, que possa ser útil à população para o uso do espaço, né, e há necessidade tanto de prestação de contas do projeto que vai ser executado ali, o projeto turístico, projeto de museu, e se está guardando as características originais da edificação. O mais triste de tudo isso é você ver aquilo que era o nosso desenvolvimento, aquilo que levava a gente para frente, aquilo que era orgulho para nós, hoje não se tem mais o mesmo valor. O ideal é que cada município, né, isso com o apoio do Poder Público Estadual e Federal, já que pertence ao patrimônio da União, juntem forças para que esses espaços possam voltar a ser um local de encontro das pessoas, um passado que possa ser mais vivo e que traga esperança para as pessoas e, consequentemente, ser um local gostoso, assim, sabe, das famílias poderem visitar. E por quê? O município só tem a ganhar e a população também. Certamente muitas pessoas concordam com o senhor. Aliás, a gente vive recebendo fotos de admiradores de trens de toda parte do estado. Se você é um deles, se tem uma foto que queira compartilhar com a gente, já sabe. É só mandar para o nosso aplicativo Você na RPC. Tô aqui de olho esperando, hein? Fique agora com as principais notícias deste sábado, no Meio-Dia Paraná. Até mais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Todos aqui vamos voltar de novo na atividade. Agora, os colegas vão compartilhar as suas experiências relacionadas aos museus aí de iniciar. A gente vai iniciar com o Eduardo Pavinato, do Museu Histórico de Cambé. Depois vamos passar para a Rolândia, para falar sobre a experiência lá. E em seguida, daí a gente abre para que as pessoas possam tecer os seus comentários, suas perguntas, compartilhar informações em relação a essa matéria bacana aí do Meu Paraná da RPC. Foi gravada no ano passado, vocês viram que tinha um garoto propaganda que deu entrevista no final ali, foi indicado pelo professor Paulo Boni, até que o pessoal perguntou quem que poderia falar alguma coisa, alguma pesquisa mais recente relacionada à ferrovia. Aí o Paulo sugeriu e tal, e a gente esteve gravando aqui num trecho entre Ibiporã e Jataizinho, numa área rural, né? Mas vocês podem observar, eu achei bem interessante, só eu vou sair de cena, vou deixar que os colegas falem. Em determinado momento, a jornalista dizia assim, agora o barulho que incomoda não é do apito nem da buzina do trem, o que incomoda é o silêncio, por causa do abandono, né? Não lembro qual que era o município, né? Então, só fazer o registro aqui, o Marcos de Alencar Polisson, né? Muito boa a matéria jornalística e tal. Vamos dar sequência, então. Eduardo, é contigo. Obrigado, Jaime. Meus parabéns pela apresentação, pela condução. Meus parabéns pelo livro que você vai fazer o lançamento. Né? Já deixei um aí, né? A exemplo da Edmeia, eu também tenho um aqui, já estou dando uma lida, olha, maravilhoso. Né? O Eduardo é um historiador, e a gente aproveitei a visita lá segunda-feira em Cambé, o Paulo César Boni também é de Cambé, né? E
para que inicialmente os museus possam ter esse material, né? Depois individualmente cada um buscar o seu, né? E nós estivemos lá e ele nos recebeu nos museus de Cambé, conhecia o Parque Histórico Danzigerhof, riquíssimo, que é o marco inicial da cidade de Cambé, eu não sabia. Então, meus parabéns. Eu quero aqui comungar com a opinião do professor Paulo César Boni, nosso querido cambeense aqui. O Jaime é uma máquina, e esse homem tem uma capacidade de publicação e o material que ele publica é de uma qualidade tremenda, né? Então, a gente sabe, né, professor Boni, o quanto é difícil você publicar um material, e o Jaime é impressionante. Mas aí eu quero estender esse elogio a você, Paulo, porque a gente, com muita alegria, de vez em quando, recebe aqui os materiais que você organiza, que você publica, e eu quero ressaltar a qualidade que vocês dão quando vão publicar para o tratamento da imagem na publicação. É de uma riqueza, é de uma qualidade, é lindo, né? Então, você fica namorando o livro, né? Você pega ele, antes de ler, você fica olhando, fala, nossa, que impressão, que arte, que material lindo, né? Eu estou fazendo um estudo agora sobre o Ina Cambé, e eu estou com esse aqui na mão agora também, olha que lindo. Esse é arte sua, né, Paulo? Então, é uma satisfação muito grande. Eu queria, antes de começar a falar sobre a estação, falar que é uma honra e uma satisfação a gente participar dessa Semana Nacional dos Museus. Quero sempre enaltecer a parceria dos companheiros, a gente apoia o outro, e isso faz com que a gente tenha mais força. Quero sempre agradecer o apoio da professora Edmeia. Eu até falei no grupo outro dia que eu estava até meio desanimado esses dias, e a Edmeia fala, não desanima não, levanta aí, vamos embora. Sempre companheira, sempre amiga. Esse ano nós temos a grata participação do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, né, a professora Edmeia, que neste momento está fazendo um curso sobre arquivos, inclusive uma parte do pessoal aqui do museu está participando desse curso. Eu acabei ficando com a atividade do Jaime, com muito orgulho, com muita honra, e o pessoal de Rolândia, a Solange, a Flávia, que agora acumula a função de secretária, a gente sabe das complicações da correria, a Malu, o Danilo, o Alê, do Museu de Artes, né? Todos os companheiros, e o professor Leandro Magalhães, o pessoal da Unifil, a nossa querida Universidade Estadual de Londrina, e que a gente tem uma vida aí junto com a Universidade Estadual de Londrina. Eu vejo aqui também que está participando com a gente os nossos colegas aqui da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o pessoal que tem uma tarefa muito importante, que é dar transparência, falar da coisa pública, falar daquilo que o município faz, daquilo do serviço que ele presta. Então, é uma satisfação também. No nosso caso aqui, Jaime, você sabe que a gente sofreu com esse desmonte, né, quando é feita a extinção da rede ferroviária, e nós já procuramos várias vezes aí o pessoal que detém aí a administração desses prédios, a gente vai negociando, mas não é fácil, é um processo difícil, mas a gente não desiste nunca, né? Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca. E, na verdade, em Cambé, a estação ferroviária ela foi inaugurada em dezembro de 1935, e, de fato, foi uma festa muito grande que houve aqui, com a banda, com a locomotiva 3, e aquilo foi motivo de muito regozijo, porque a comunidade sabia que o trem chegando era sinal de que a possibilidade de desenvolvimento da região era uma certeza, porque
o pessoal sabia que nessas terras vermelhas, nessa terra roxa, em época de chuva e tudo, ninguém ia conseguir transportar nada, tal, e o trem, então, ele conseguia fazer esse percurso, né? E aqui, quando nós fizemos a visita com o pessoal na segunda-feira, eu levei o grupo que veio até aqui ao Museu Histórico de Cambé, como o Jaime falou, o pessoal veio aqui no museu. Nós fomos no Parque Histórico Municipal, que é o marco da chegada dos primeiros imigrantes aqui na nossa cidade, e depois nós levamos eles para conhecerem o prédio da estação e o prédio do Armazém Geral. São duas estruturas arquitetônicas, as duas de 1935. O Armazém Geral ele se encontra numa condição um pouco melhor. O prédio da estação ele foi desconfigurado. Na verdade, eles fizeram uma reforma e tiraram a cobertura de telha cerâmica e colocaram uns calhões de eternite. E, curiosamente, foi feito para as comemorações do 20º aniversário da cidade, né? Então, eles acabaram desconfigurando o prédio da estação. Mas a nossa ideia agora, e a gente está trabalhando firmemente para isso, é fazer com que aqueles dois espaços de história, de memória, sejam a sede do Museu Histórico de Cambé. Não sei se vocês sabem, mas o Museu Histórico de Cambé é uma instituição que tem 37 anos de existência. Foi fundada em 1985. O ex-diretor, inclusive, que é o meu amigo César Cortez, aposentou esses dias. E o museu está com 37 anos. E ele funcionou aqui em Cambé, numa casinha de madeira ali na Rua França. Depois ele funcionou no porão de uma casa que foi alugada para servir de sede da Companhia de Desenvolvimento. E a gente ficou lá no porão. E depois, com a construção do Centro Cultural aqui onde eu estou neste momento, que foi inaugurado em 1990, o museu veio para cá. Mas quando o museu chegou aqui, já chegou com falta de espaço e com algumas dificuldades que são característicos dessas situações de construções de prédios novos. E nós estamos aqui, nós estamos muito felizes, porque apesar das dificuldades, o prédio é muito bom e a gente acaba se virando em algumas questões, mas o nosso espaço ainda é um espaço bom, é um espaço legal, e a gente acaba conseguindo prestar um bom serviço. Mas aí, a gente refletindo e sabendo que o museu ele vai, com o tempo, ampliando a sua linha de atuação, ampliando o seu acervo, nós abrimos esse projeto para tentar fazer com que a gente conseguisse a posse e propriedade desse prédio aí da estação ferroviária e do Armazém Geral, para que se transformasse na sede do Museu Histórico de Cambé, por duas questões fundamentais. A primeira seria porque a gente indo para lá, a gente conseguiria dar uma nova cara para aquele espaço, uma valorização muito maior do que hoje, que está, de certa forma, abandonado, e a gente passaria a ter um espaço próprio e, acima de tudo, o museu passaria a ter uma identidade, uma fachada, um local onde qualquer pessoa que visse falaria, olha, é o Museu de Cambé. Exemplo do que é o Museu do Café em Biporã, o Museu de Londrina, com aquela arquitetura maravilhosa. Então, nós iniciamos esse projeto, a ideia seria transformar o Armazém Geral no espaço de exposições de longa duração, a estação fazer a construção de volta daquela arquitetura de telhas de cerâmica e mão francesa, e seria ali a sede administrativa do museu com um pouquinho de reserva técnica. Naquele espaço, que é todo o entorno da estação, criar um estacionamento, uma reserva técnica para a guarda de materiais, outros materiais. Ali tem 4.000 e poucos mil metros, 4.000 e poucos mil metros, dá quase 5.000 metros quadrados. A ideia seria também usar todo aquele pátio para expor, para ambientalizar aquele espaço lá
com os materiais que nós temos de grande porte. Nós temos carroças, carroções e outras coisas que daria para colocar lá no pátio da estação, e a gente daria, então, nós revitalizaríamos todo aquele espaço de forma que ele passaria a abrigar a sede do museu e seria um lugar que, devido também à sua localização, ele é o centro da cidade, ao lado do Colégio Olavo Bilac, que é o maior colégio da cidade, ao lado da estação do terminal urbano. Então, um espaço de movimento, um espaço onde a comunidade transita e que ali o museu ficaria num lugar muito bacana e passaria a ter uma identidade própria. Como eu disse, o Centro Cultural é legal? É legal, mas a pessoa, ela chega, ela já se defronta com arcos de concreto, com uma rampa enorme, com um hall, e ele tem que vir aqui e entrar para tentar desvendar o museu aqui dentro. Lá, a gente acredita que nós vamos estar mais identificado com o espaço, mais identificado com a área, até porque estação ferroviária, ferrovia e toda essa história tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Seria o útil ao agradável. Revitalizaríamos um dos prédios, os dois prédios mais antigos da cidade e daríamos para eles um espaço de história, de memória, e para isso que nós estamos lutando. Só para vocês terem uma ideia, administrativamente, nós já percorremos Brasília, Curitiba, uma parte daqueles espaços fica sob a administração da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Então, nós já iniciamos conversa com eles, e a outra parte, como foi falado pelo Jaime e pela Patrícia Pivetta na matéria, fica com o IFAM e com o DENIT. Se é operacional, o DENIT. Se não é operacional, o IFAM. Então, nós estamos negociando. Hoje, eles mudaram a política, eles colocaram um certo entrave nessas negociações. Até pouco tempo atrás, eles doavam. Inclusive, nós aqui em Cambé, nós conseguimos a doação do prédio do IBC. O primeiro IBC do Brasil foi doado para Cambé, 40 mil metros quadrados de construção, prédio magnífico, que hoje serve à administração municipal, é sede da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Companhia de Desenvolvimento de Cambé, Secretaria de Meio Ambiente. Então, foi um espaço que foi doado pelo governo federal e que atende a comunidade aqui na prestação de serviços. Na nossa visita a Curitiba, foi nos informado, a exemplo daquilo que o Jaime, nosso colega, já falou, eles fazem uma sessão por 20 anos. O ideal é a gente sempre quer a doação, né? Quer ser o dono, quer poder ter a posse, a propriedade e fazer daquilo que a gente planeja. Mas, não sendo possível uma doação, evidentemente que nós vamos aceitar, sim, se caso dê tudo certo, a sessão por 20 anos, e vamos fazer o projeto e vamos trabalhar. Não é uma coisa simples, é uma coisa complicada, muita burocracia, vai demandar depois, caso a gente logre êxito, de muitos recursos para poder revitalizar os prédios, para poder fazer com que o museu mude para lá. Não é mudança em museu, não é uma coisa de colocar isso no caminhão e levar. É necessário muito planejamento, muita estratégia, é preciso repensar, até porque nós somos o guardião de muitas coisas que a comunidade trouxe para cá e confiou a gente a guarda desses materiais, e nós temos muita responsabilidade sobre isso. Mas a gente tem certeza que, se a gente conseguir levar o museu lá para a estação, a cidade vai ganhar, os museus vão ganhar, a comunidade vai ganhar, e a gente vai conseguir recuperar e resgatar uma das partes mais bonitas da nossa história. É mais ou menos isso, viu, Jaime, aqui em Cambé, e eu estou aí à disposição para vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, e agradeço a gentileza de convidar a gente para poder estar participando desse painel. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Paulo Boni, gostaria de comentar alguma coisinha, só antes da gente passar para a
do pessoal do município de Rolândia, já comentou um cambeense aí. Olha, eu, como cambeense, vou ficar na maior torcida para o Eduardo, a equipe dele, o Conrado, que é o prefeito de Cambé, conseguirem esse espaço, de preferência por doação, se não for possível por cessão de uso por 20 anos, porque é um espaço muito bonito de Cambé, é um espaço mítico, né? A gente gosta muito da estação rodoviária, da linha do trem e coisa e tal, vou ficar super na torcida. Mas, na realidade, o que eu gostaria de dizer é que eu tinha 2 grandes sonhos na minha vida. Eu tinha certeza que eu iria morrer sem ver nenhum realizado, que era proibição de cigarros em espaços públicos, restaurantes e coisa e tal. E, nossa, para minha alegria, Vivinho da Silva, eu vi que isso se realizou. O outro sonho eu acho um pouco mais difícil, mas quem sabe, eu espero que ainda tenha uns 20 anos de vida, que é ver pessoas no Brasil pagando ingresso, fazendo fila para visitar museus. Como a gente vê isso, por exemplo, em Londres, em Paris, em Roma, as pessoas ficam numa fila enorme, os que não compram pela internet, para comprar o ingresso e pagar muito caro para entrar e ver museu. Eu fui recentemente no Museu do Pará, que era um museu em Belém, um museu de arte sacra, super bonito, com escultura de santos em madeira, tudo. A entrada era R$4. E quem tinha mais de 60 anos, ou era professor, ou era estudante, ou uma série de outras abrangências, pagava só metade, pagava R$2. Você entra no museu, não tem ninguém. Eu falo, meu Deus do céu, que tristeza. Então, eu espero que, num futuro que eu possa presenciar ainda, se eu não puder, também não tem problema, que os outros presenciem mais tarde, que as pessoas no Brasil façam filas para visitar museus e paguem ingressos para visitar museu, porque eu também acho que só com ingressos, só com uma verba própria, é que os museus vão se sustentar. Porque depender do poder público é muito instável. Um dia tem, outro dia não tem, complica a vida dos museus. Eu acho que eles têm que ter uma renda e, normalmente, a renda é o ingresso mesmo. Só isso. Obrigado. Obrigado, Paulo Boni, Eduardo Pavinato. É com vocês, a Flávia Galbeiro Costa, secretária de Cultura e Turismo de Rolândia, e a Solange Prete, do Museu Municipal de Rolândia. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os participantes, boa tarde aos envolvidos diretamente na Semana dos Museus. Mais uma vez, a gente reforça aqui o quanto é importante essa participação, essa união dos museus da região. Agora há pouco a gente fez uma divulgação da nossa Semana dos Museus aqui no município de Rolândia, e a gente optou por reforçar a visitação durante essa semana, então a gente também ficou assim corrido, porque a ideia era abrir exposição e receber visitação de alunos para a gente mostrar que realmente a gente está aberto ao público, né? Mas a gente sempre assim agradece muito essa participação e esse apoio da gente estar junto aqui nessa Semana dos Museus. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, depois a Flávia deve complementar um pouco, porque assim, né, vamos pensar que o sonho do Eduardo para nós assim foi concretizado. O Museu de Rolândia também já com 31 anos de existência, desde 1989 foi criado e passou por muitas dificuldades no sentido de estar sendo mudado de espaço físico, né? Quem acompanha isso sabe o que é uma mudança de um museu, o quanto isso gera perdas. E aí, finalmente, eu andei dando uma verificada aqui, o museólogo até que aparece na reportagem, o Ninger Marena, foi um dos que intermediou aqui junto à administração para a gente requisitar esse espaço da antiga estação ferroviária e ela se transformar num museu. Então, desde 2009, houve essa questão, né, de como utilizar esse espaço
né, como ele mesmo afirma aqui no ofício, é um marco histórico do município. A estação ferroviária em Rolândia foi inaugurada em 1936, então, assim, realmente é um patrimônio histórico e que estava o quê? Abandonado, né, com uma população que até hoje a gente sofre aqui aos redores, né, infelizmente uma população que faz uso desse espaço e fez por muito tempo, né, por pessoas que ficam na rua, por pessoas, né, que utilizam drogas. Então, assim, é um espaço que ficou difícil aqui no município. Mas a gente entende que, a partir do momento que eles são revitalizados, a gente consegue ter um espaço público, né, não só em termos de conservação, como em termos de memória, e muita coisa muda. Então, em 2009, já foi comunicado ao prefeito da época que requisitasse esse espaço para transformá-lo no museu histórico. Então, de lá para cá, acredito assim que, a princípio, foi feito, né, toda essa negociação e, finalmente, por indicação dele, do museólogo Ninger, junto com o prefeito da época, ele disse que esse patrimônio, na época, né, como já tinha se encerrado as atividades, era um patrimônio que estava abandonado e que poderia ser perdido se o município não requisitasse, né, para ser utilizado. E aí, penso eu que, com muita sorte, isso foi feito, as negociações foram, né, finalizadas e o museu começou a ser revitalizado e pôde se mudar para cá. Então, assim, né, com certeza foram muitos anos aí, até sair um projeto. Então, hoje o nosso museu funciona nessa parte da antiga estação ferroviária, o prédio teve uma ampliação, né, mais apropriada para que pudesse ter outros ambientes dentro do museu, mas hoje a gente tem esse sonho de ver o Museu Municipal de Rolândia funcionando dentro do espaço onde seria a antiga estação ferroviária. Então, assim, é muito gratificante para a gente, né, observar agora que a gente passou pela pandemia e está podendo receber visitação. O nosso museu aqui, né, só a nível de informação, ele foi aberto ao público em 2019. Até 2017 o prédio ficou pronto. Aí, como o Eduardo também comentou, existe toda uma trajetória desse espaço, como ser utilizado. Eu observei aqui por alguns documentos, né, e acho assim que a gente deve um agradecimento grande ao Museu Histórico de Londrina, né. Na época, a diretora, a Regina, esteve aqui com orientações do museólogo, de como utilizar esse espaço, de que maneira poderia ser mais adequado montar um museu dentro do espaço. Então, assim, ele ficou pronto em 2017, mas aí também não conseguia realizar mudanças, sempre final de obra, falta diversas coisas para entrar em funcionamento de fato, né? Tinha o prédio, mas ainda não tinha uma estrutura na frente, faltava muitas coisas ainda para serem finalizadas, e a inauguração dele mesmo só se deu em 2019, em junho de 2019. Então, depois de alguns meses aí, com a pandemia, foi fechado ao público. Então, hoje que a gente tem essas pessoas chegando aqui, e é muito bacana a gente ouvir os elogios de que agora o museu tem um espaço adequado, né? As pessoas visitam vendo mais partes do acervo que antes ficava guardado, né? A gente consegue ter uma exposição mais ampla, tem a parte de exposição fotográfica, tem a parte de exposições temporárias. Então, assim, para nós foi bastante gratificante poder dizer que hoje, né, a gente tem de fato um espaço próprio para o Museu Municipal, sem correr mais o risco de ter que ficar, né, fazendo mudança em imóvel alugado e nem sempre apropriado para visitação. Então, foi um grande ganho em termos de cultura e história aqui para o município de Rolândia. Aí eu vou dar, como a gente tem assim, né, em processo, hoje ao lado do museu a gente tem o terreno da estação, está sendo reconstruído o Hotel Rolândia, que também é um marco histórico na história aqui da nossa cidade, né? A primeira construção sendo parcialmente reconstruído. E aí tem mais um armazém da estação ferroviária que também está passando por
por reforma. Vou ver se a Flávia está na sala para ela poder complementar essas informações. E estou à disposição também para qualquer curiosidade ou dúvida. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Obrigada, Solange. Boa tarde a todos aí, os parceiros, né, do Museu de Londrina, Ibiporã, Cambé, pessoal que está participando da sala. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Então, vamos lá. Vou complementar só o que a Solange falou primeiro, né? Questão, assim, do prédio mesmo da estação, que a gente conseguiu a doação, igual o Eduardo falou, antigamente era bem mais fácil, né? A gente conseguiu a doação desse prédio, um documento bem simples que foi feito na época, acho que 2008, 2009. 2009 conseguiu-se recurso com o Ministério do Turismo para fazer a reforma desse prédio, a ampliação, mas o município teve que colocar bastante recurso, né? Porque é aquela questão de emenda parlamentar, acho que o pessoal que é de prefeitura aí sabe, que às vezes é uma roubada, porque você consegue ali, vamos supor, 250 mil para uma obra que custa 500. Então, você tem que colocar o restante de contrapartida. Então, é bem complicado. Na época, eu lembro que, acho que foi 170 mil de contrapartida do município. E aí, por isso, foi muito difícil. O Ministério do Turismo não enviava o recurso, não enviava. Eu lembro que ficou paralisada a obra de 2009 até 2015, quando eu entrei aqui na prefeitura, né? Quando eu passei no concurso, eu comecei em 2015. E aí, eu lembro que estava paralisada ainda a obra em 2015. E aí, a gente começou a ir atrás para ver o que precisava para a obra andar. Eu sei que a primeira empreiteira que ganhou a obra desistiu, e aí teve que licitar a obra novamente. E aí, a gente foi ver, o Ministério não mandava o recurso, e aí fomos conversando com a Caixa Econômica e tal, o que a gente precisa fazer. Aí fomos liberando contrapartida para poder ir adiantando a obra, até que o Ministério mandou esse recurso, a gente conseguiu concluir ali, como a Solange falou, em 2017, mais ou menos, acho que até um pouco antes. Só que daí o que acontecia? Não tinha, na frente era uma rua de terra, a gente não tinha grades nas janelas e nas portas, é uma área bem complicada, como a Solange falou também, de andarilhos, né, pessoas em situação de rua. Então, a questão de segurança é o que preocupava mais, né, de o pessoal entrar, roubar ali o acervo, ou, né, depredar. E aí a gente teve que colocar grades, fazer uma série de adequações. O prédio, ele não é original, realmente, a parte antiga continua ali, mas foi feita uma ampliação, então tem uma fachada, né, do lado esquerdo ali, que antes não existia, e mais uma parte, que é a sala onde a gente faz as exposições temporárias, que é a parte nova, vamos dizer assim. E a parte que fica a exposição permanente é onde realmente era a estação original. Então, em 2019 foi inaugurado e a gente passou realmente por esse período de pandemia, que foi bem difícil, agora a gente está retornando, né, como a Solange disse, e a gente está tendo um retorno bem positivo, né, com relação à comunidade, o pessoal está começando a saber que existe museu em Rolândia, né, porque agora realmente fica num local de mais acesso, mais fácil acesso, de maior visibilidade, e as pessoas estão podendo visitar mais, os alunos, a gente está fazendo exposições, e mandando convite para todas as escolas, a Solange faz esse trabalho, né, então as pessoas estão começando a ver que realmente existe o museu, que, né, tem até vereadores que a gente está tendo que responder uma demanda de um vereador, que encaminhou para a gente perguntando o que o museu faz, qual que é o trabalho, o que vocês fazem para divulgar e tal, e a gente já tem feito esse trabalho há algum tempo, né, e as pessoas realmente não prestam atenção, não tem esse interesse, né, como o Paulo falou, que a gente tem essa dificuldade, né, que as pessoas procurem realmente o museu. E aqui em Rolândia nós não temos só o Museu Histórico do Municipal, a gente tem mais 5 museus particulares, né, então, assim, é uma quantidade grande, um acervo bem extenso, e falta esse interesse realmente das pessoas, né. Mas, assim, continuando para a questão da estação, então a gente tem também o armazém geral, como tem lá em Cambé, nos outros municípios, né, que agora está sendo revitalizado também, e ali vai ser um espaço de oficinas culturais. Agora a gente está com um problema ali também, que o empreiteiro desistiu da obra, a gente vai ter que licitar novamente, por ser um local que tem que manter a estrutura original, né, uma revitalização, então tem uma série de coisas que tem que ser mantidas, né, às vezes o empreiteiro tem uma certa dificuldade. O projeto teve que ser aprovado pelo IPHAN, porque é um prédio tombado, né, pelo IPHAN. Então, assim, tem que seguir aquele padrão original. Lá em 2009, eles não faziam essas exigências. Então, por isso, talvez que a gente tinha que conseguiu fazer essas
essas readaptações aí, essa ampliação. Hoje a gente já não pôde alterar nada ali, tudo que foi feito ali no projeto teve que ser aprovado pelo IPHAN. E aí, fora esse armazém, que é aquele armazém menor, tem um outro armazém maior também da área ali da estação, que a gente também está buscando junto à SPU. Então, uma sessão de uso, realmente eles não vão realizar doação, pelo que a gente está sabendo, eles vão fazer uma sessão de uso. Uma parte dela é uma sessão de uso onerosa, que é, como a gente quer fazer um mercado municipal, a gente vai ter que fazer uma licitação desses espaços para as pessoas, vai receber por isso, então, por conta de entrar dinheiro no município, a gente também tem que pagar para o governo federal. Então, é uma sessão de uso onerosa. E uma parte dela é não onerosa, que é onde vai ficar a Secretaria de Cultura. Então, tem todo esse espaço ali, que é bem na área central também de Rolândia, né, perto da rodoviária, ali perto da Estátua Roland, que é uma área realmente que ficou abandonada há muito tempo, que agora o município já vem revitalizando, fazendo essas reformas, todas essas modificações ali, para poder realmente virar um centro cultural de Rolândia, né, um complexo cultural. E aí até ia pedir para o Jaime, não sei se você conseguiu, Jaime, eu mandei por e-mail para você aí, as imagens. Tem um projeto que foi feito, o pessoal do planejamento fez, mais ou menos como a área ficaria depois de tudo pronto, né? Se você conseguir compartilhar para mim, aí dá para o pessoal ter uma ideia. Tá. Que daí nessas imagens vocês vão ver mais ou menos, né, vai ter a imagem do museu e dos outros armazéns que eu falei para vocês. É uma ideia inicial que foi pensada, né, e isso foi lá atrás também, acho que 2016, 2017, que agora isso vem sendo construído aos poucos, né. O museu ficou pronto, agora a reconstrução do Hotel Rolândia ao lado, como a Solange falou, que era um prédio particular, né, foi o primeiro prédio construído no município, e aí o município comprou parte daquele material para reconstruir, então, ali do lado do museu, e vai ser um espaço de memória, né, e aí depois esse armazém está sendo revitalizado, e vai faltar só aquele armazém maior e o entorno ali. Tá. Então, a ideia é realmente fazer esse complexo. Oi, Jaime. Beleza, eu achei aqui, eu não sabia que era para isso, que você estava me pedindo e-mail aquela hora, eu vi que tem imagens aqui, eu vou tentar apresentar a partir da minha tela, tá? Muito bom. Senão eu tenho que mandar para o e-mail do Rodrigo, fica mais difícil. Ah, tá. É porque eu estou no celular, então eu não consigo aqui. Deixa eu compartilhar de outro jeito, uma janela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tá? Tá. Eu acho que você vai ter que abrir primeiro e depois compartilhar, né? Isso, é isso aí. É isso aqui? É. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Deixa eu ampliar aqui para o pessoal ver a tela inteira. Melhorou agora, Flávia? Parece que... para mim tá parecendo beleza, tá certinho. Aí eu queria não estou conseguindo ver. Você consegue passar as... Isso, Flávia, eu vou ir passando, se você tiver, você me pede para parar, tá? Isso, pode ser. Estou abrindo aqui direto do drive do e-mail. Isso, então aí se vocês olharem, esse é o armazém que a gente ainda está buscando lá junto à SPU, que é um armazém maior, né, então começa do lado direito lá, e o museu fica na outra ponta, então pode ir passando as imagens, Jaime, que daí vai dar para ter uma visão melhor do projeto. Ó, então esse é um armazém grande, né, e aí tem toda essa área na frente ali com paver, bancos, para o pessoal, seria uma área de convivência também, né, para o pessoal da cidade. Pode passar, Jaime. Aí estacionamento, né, pode passar. Isso aí, por enquanto, é um armazém? É o armazém, o grande, né, que a gente ainda está buscando junto à SPU, esse daí. E aí do lado já tem o pequeno ali, tá vendo? Então esse pequeno
onde já está sendo reformado, que a gente está com esse problema ali até com a empreiteira, né, que desistiu da obra, a gente vai ter que licitar novamente. É um recurso do Ministério do Turismo também. Pode passar, que eu acho que vai aparecer ali mais de pertinho. Isso. Vai passando, né? Quando for para parar, eu te falo. Então, esse aí vai ser um armazém de oficinas culturais, a gente vai equipar ele por dentro, né, para fazer vários tipos de oficinas e tal. Pode passar. Isso, passa. Esse é o antigo hotel, é a casinha de madeira? É o Hotel Rolândia. Então, esse hotel, na verdade, ele era construído do outro lado na rua, na esquina. Ele foi o primeiro prédio construído na cidade, né, de madeira, né, na época também. E aí foi considerado um marco histórico, assim, da cidade, né. E aí o pessoal que era proprietário lá vendeu o terreno para a construção de um edifício, e aí, na época, pessoas da comunidade foram procurar o município para pedir que fosse feita alguma coisa, né, ou que impedissem que demolisse o hotel, ou que comprasse o material para reconstruir em outro local, e ao invés de manter o hotel ali, né, e comprar ali a propriedade, né, desapropriar, alguma coisa assim, eles deixaram que demolissem, e aí compraram o material, né, as madeiras, as janelas, as portas e tal, para reconstruir ali, então, ao lado do museu. Só que isso a gente já perdeu vários, assim, o material quase todo original, aí está tendo que ser feito com material comprado agora pelo município mesmo, né? Mas a ideia mesmo, né, do hotel, a questão do marco histórico vai ser mantida, né? E é isso. Aí a gente vai fazer ali provavelmente alguma coisa vinculada ao museu, né? E tal. Isso. Aí tem uma visão mais geral, assim, ali pegando o Hotel Rolândia e o museu lá na pontinha esquerda. Aí pode passar que vai mostrar mais de pertinho. Aí o hotel de novo, né? Mais um. Pode passar. Isso, aí é o museu, tá? Então, na verdade, essa parte da direita é a parte original ali. Não dá para ver direito, tá meio distante assim, né? Mas a parte da direita é a parte original da estação. E a parte da esquerda é uma fachada, né? Que foi feita e atrás da fachada uma parte nova, que é daí o nosso escritório e a parte de exposições temporárias. Pode passar mais um que eu acho que vai ter uma visão melhor. Aí mostra um pouquinho mais a fachada ali, né? Estacionamento. Aqui eu acho que voltou na primeira de novo, não. Eu acho que tem uma visão mais aérea agora. Passa de novo. Deixa eu... Pode passar. Ó, tá vendo? Uma parte meio aérea. Então, assim, toda essa área aí, né, que tá nessas imagens que foram feitas pelo arquiteto lá da Secretaria de Planejamento, tudo isso parte já está sendo feita e parte ainda a gente precisa buscar recurso realmente, né, depois que conseguir a cessão de uso ali do armazém, para poder revitalizar e fazer o que a gente tem, né, projetado para isso. Mas, assim, depois que isso tudo ficar pronto, vai ser um complexo muito bacana ali, revitalizar todo esse centro da cidade, né, tanto para o pessoal da população, a população, os munícipes usarem, quanto os turistas também, né, o pessoal que vem para cá. Rolândia tem, além dos museus, né, tem uma parte histórica bem bacana, a parte da gastronomia, o pessoal vem muito para cá por causa dos restaurantes também. Então, se a gente conseguir revitalizar essa área aí, com certeza vai ser um atrativo turístico também a mais que nós vamos ter, né, e a gente poder resgatar essa memória também das ferrovias, acho que é muito importante, né, e é isso. Beleza. Essa aqui é a última mesmo. Tá bom? Então, é mais ou menos para vocês terem uma ideia aí do nosso espaço, tudo que nós temos aqui no município, o que já foi feito, o que está sendo, né, vai ser feito ainda, que a gente está buscando, né, junto à SPU, e é isso, a gente tem bastante interesse também, assim como o pessoal de Cambé, né, e Ibiporã já conseguiu também fazer isso, né, da gente poder revitalizar toda essa área e utilizar esses prédios aí antigos da estação ferroviária, né. Aí eu passo para você, Jaime, para você dar continuidade. Beleza. Obrigado à participação aí da Solange e da Flávia, representantes de Rolândia, né, a Flávia, secretária de Cultura e Turismo, a Solange, coordenadora do Museu Municipal, né, que apareceu nessas imagens aí. Eu vou dar uma palavrinha agora sobre o Museu de Ibiporã, né, a estação ferroviária de Ibiporã, que se transformou em Museu do Café em 2012. Vou tentar fazer uma
uma parte breve para termos tempo da participação do Museu Histórico de Londrina, que eu acho que a Marina vai trazer uma surpresa para o pessoal, né? Você deixou o vídeo no jeito? Beleza. Então tá, para quem acompanhou a primeira atividade, eu acho que bastante gente que está aqui, eu vou só pegar 3 fotografias da minha apresentação que fala sobre o prédio atual da Estação Ferroviária de Biporã, que é Museu do Café hoje, né? Vamos lá. Está carregando. Então, essas imagens aqui que eu trago são do prédio da estação, a partir de 1954. Não carregou ainda, né? Deixa eu interromper e fazer de outra forma. Vocês estão vendo? Uma foto em preto e branco da estação? Vamos lá. Eita. Vou fazendo o trabalho inteiro. Bom, vou fazer bem rapidinho aqui as imagens, né? Isso fez parte da apresentação do meu trabalho, que é essa recuperação histórica da história de Biporã, a partir da ferrovia, da estação ferroviária. Aí a foto da inauguração da estação de Biporã em julho de 1936. Fotografias em preto e branco fizeram parte desse trabalho de uso da fotografia como disparadora do gatilho da memória de pioneiros da cidade. Eu apresentava um portfólio de 8 fotografias representativas da estação. Aí esses pioneiros aqui, novamente eu apresento. Na verdade, começaram com 28 pioneiros, né, famílias da cidade, e esses 8 foram da fase final de pesquisa, com a apresentação da metodologia. Essas fotografias aqui apresentadas. A primeira estação de Biporã foi de madeira, 1936 até 1952. Aqui a inauguração. Como o Paulo Boni comentou na primeira parte, aqui o espaço onde as crianças ficavam, né, descalços, boa parte delas. Os homens usavam com as roupas de época, camisa, né? Não se usava jeans nessa época, né? E quase todos os homens de chapéu e as mulheres muitas vezes de sombrinha. A estação como um marco da cidade e também de ponto estratégico de transbordo de mercadorias e de frequência de passageiros, né? Porque é uma estação de passageiros. Até a década de 80. Aqui é a imagem que eu vou mostrar para vocês, né, em preto e branco, do prédio construído em 1952. Ali aparece aquele senhor com uma roupa um pouco militar, ali o terceiro, o senhor João Barreto, que foi um agente que ficou na estação de Biporã de 1938 até 1965, até a sua morte, né? A família hoje mora em Curitiba. Então, aí, essas características da construção da estação ferroviária de Biporã foram mantidas, essas mãos francesas, né? Essa linda arquitetura em madeira que sustenta a cobertura acima da plataforma, né? Ela é mantida até hoje no projeto de restauração, reforma e revitalização que foi feito pela Prefeitura, né? Por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, um projeto do arquiteto Júlio Dutra, que hoje é diretor de planejamento da Prefeitura de Biporã, e ex-secretário de Cultura e Turismo.
aqui aparece, né, as famílias, né, ou seja, a estação era um local identitário da cidade de Biporã, né, um prédio com uma característica histórica e de grande convivência das pessoas, de muita importância, por isso que eu busquei explorar e ouvir memórias das pessoas relacionadas ao sobe e desce da estação e também a vida em torno da estrada de ferro, né? A observação dos trabalhadores que trabalhavam na linha. E essa aqui é a última imagem que eu deixo para vocês. Aqui à esquerda é uma imagem da estação por volta de 2009, quando iniciou o processo. Na verdade, foi um processo de vários anos, né, jurídico, né, de desburocratização, de solicitação, de gestão junto a Brasília, né, aqui no Paraná, a Superintendência do Patrimônio da União e também a Superintendência Regional do IPHAN, para conseguir recurso. Na época foi uma emenda parlamentar, né, de 2010, 2011 e 2012 foi a reforma e revitalização. Na fotografia de baixo, como a estação está hoje, né, aqui na verdade é do ano da inauguração, 2012, né. Hoje ela já está precisando de um pouquinho de pintura, um pouquinho na parte de baixo, né? Mas a nossa própria equipe é que faz a manutenção. Então, é um prédio agradável, né? E esse trabalho exemplar, né? Da Prefeitura Municipal, né? Das pessoas aqui que passaram pela cultura e turismo, que ainda são ligadas e nos ajudam muito com ideias, com informações relacionadas à ocupação estética dos espaços da estação, né? Tem que ser dado muito crédito, né? Porque revitalizou essa região da cidade, valorizou todo o seu entorno, criou-se um espaço de turismo, fotografia e visitação, e nem é tão difícil a manutenção depois que foi cercado todo o prédio, né? A parte ali de trás, aqui aparece, por exemplo, aqui as duas pessoas na plataforma, aqui o Júlio Dutra e um assessor. Aqui foram colocadas floreiras, como vocês podem observar na fotografia de baixo, né? Que fica na plataforma, então se criou um espaço de convivência, como se dá para observar aqui na fotografia da direita, acima. Uma reprodução de um café com famílias, né, em 2013, nós vamos buscar, tentar reeditar esses cafés, né, buscando trazer as famílias, né, sejam pioneiros ou não, mas pessoal da terceira idade, acima dos 60 anos, 65, que gosta muito de visitar esses espaços, que fez parte da infância ou da juventude deles, né? Beleza? Então, eu vou finalizar aqui essa participação, e dizendo que a estação ferroviária de Biporã, aqui esse prédio, fica ao lado, o endereço é na Avenida Prefeito Mário de Menezes, a BR-369, né, que liga aí Jataizinho, Londrina, os outros municípios também, e a linha do trem ainda passa do lado, os trens passam por aqui, então o trem ainda faz parte da paisagem urbana de Biporã, né? E ela é mantida pela Prefeitura Municipal. Estou fechando aqui. Beleza? Agora vocês me veem aqui de frente? Professora Edmeia, Aparecida Ribeiro, a Marina Galha, com vocês, do Museu Histórico de Londrina. Obrigado a todos. Segue com a professora Edmeia. Bom, novamente, boa tarde a todas, a todos. Paulo, aquela hora eu não falei oizinho para você, agora eu estou vendo você aqui, já vou aproveitar. Flávia, Solange, que eu não vi há bastante tempo. Um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, o que o Jaime tinha, né, o que a gente tinha programado, em especial o Jaime programou e nos convidou, para falar um pouquinho sobre a estação ferroviária como espaço de memória, uma vez que nós temos museus funcionando, né, na estação ferroviária.
Então, eu vou contar um pouco, bem rapidamente, a história, né, de como o museu veio para cá e depois passar, né, o Rodrigo vai projetar para a gente um filme da inauguração da estação ferroviária. Filme esse que está, né, que compõe o nosso livro sobre a estação ferroviária, sobre a construção, né, um livro-documento, né, um livro de documentos sobre a construção da ferroviária. Bom, o Museu Histórico, ele surgiu em 1970, né, com um trabalho de professores e especialmente um professor e o professor Padre Carlos Vaz e alunos do curso de História. Ainda quando o curso de História era o curso de História das antigas faculdades, né? Surgiu em 1970 o museu, enquanto que a universidade se tornou Fundação Universidade Estadual de Londrina somente em 1971. Assim como vários órgãos suplementares da universidade que surgiram antes, né, da universidade. O interessante é a gente pensar, só um parênteses, né, o interessante é a gente pensar a universidade nascendo de fora para dentro, né, porque os órgãos suplementares são as vitrines, a interface aí da produção acadêmica com prática intelectual e com a universidade. Bom, e o Museu Histórico não foge disso. Então, ele surgiu em 1970, né, com a direção do professor Padre Carlos Vaz, que concretizou essa ideia do museu. O museu surgiu com o nome de Museu Geográfico e Histórico do Norte do Paraná, mas à época também ficou conhecido como Museu do Café do Paraná. Bom, ele foi inaugurado oficialmente em 18 de setembro de 1970 e integrado ao Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Londrina. Foi integrado depois, né? Porque a universidade nasce em 1971. A primeira direção, então, foi do Padre Carlos Vaz, e com ele o museu evoluiu, né, com a ampliação das suas instalações. Quando ele surgiu, ele foi instalado no porão do Colégio Hugo Simas, lugar, né, o Colégio Hugo Simas era onde funcionava a antiga Faculdade de Filosofia, é isso, né? O museu passou a órgão suplementar em 1974, né? E em 1978, né, ele passou a se chamar Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Vaz, em homenagem, né, póstuma a seu fundador, que faleceu em 1976, Padre Carlos Vaz. Bom, com o aumento do acervo, né, em 1979, o museu já contava com mais de 5.000 itens, né, e aumento das visitações, começou-se a buscar um outro lugar para instalar o museu. Então, desde 1979, né, conversas foram travadas com prefeitos do município de Londrina, requisitando a cessão do prédio da estação ferroviária para a universidade, para ali instalar o Museu Histórico. Por que, né, essa conversa, esse diálogo com a prefeitura? Porque a estação ferroviária, né, ela parou as suas atividades no ano de 1982. Na verdade, então, em 1979, quando começam os diálogos, a estação ainda estava funcionando. Em 1982, a estação deixa, né, de funcionar como estação ferroviária, e então,
né, nessas conversas durante vários anos, se concluiu, né, essa parceria entre universidade e prefeitura. Então, em 1984, foi assinado o convênio de cooperação cultural entre a Prefeitura de Londrina e a UEL, para a ocupação desse prédio. Em dezembro de 1986, o museu já estava funcionando na antiga estação ferroviária. Bem, de 1984 até 1986, né, a partir da assinatura do convênio de cooperação cultural até a vinda, né, do Museu Histórico para esse espaço, a prefeitura fez, né, uma pequena intervenção no prédio para que o prédio pudesse, né, receber acervos, enfim. Mas a grande mudança, ela vem depois. Mas eu só queria deixar registrado que a prefeitura, antes de ceder o espaço, ela fez algumas intervenções, né, para que melhor receber o museu. Depois, mais para frente, então, o museu veio para cá, no finalzinho de dezembro de 1986, então, no comecinho de 87, né, então, o Museu Histórico de Londrina funciona nesse espaço aqui, que é a antiga estação ferroviária, desde o início de 1987. Bom, no ano de 1996, iniciou um outro projeto de revitalização do museu, chamado Memória Viva, né? Esse processo de revitalização, ele contou com a ajuda de vários profissionais especializados, juntamente com voluntários de diversas áreas, por meio da Associação Amigos do Museu. Então, empresas londrinenses, a associação e a sociedade em geral, né, se uniram para por onde ela vai passando. Então, na reportagem que o Jaime projetou do Meu Paraná, né, as pequenas estações ferroviárias, Ibiporã ocupou, Rolândia ocupou, Cambé está por ocupar, Londrina ocupou esses espaços como espaços de memória, né? Eu acho interessante se a gente considerar que quando um museu vem para dentro de um espaço que era, por exemplo, uma antiga estação ferroviária, mas poderia ser rodoviária também, como é o caso, né, do Museu de Arte de Londrina, quando ele vem, a gente tem a junção de várias memórias, digamos assim. O Museu Histórico, ele é um lugar de memória, porque aqui nós temos acervado, né, a documentação imagética, tridimensional, documental, periódicos, livros,
tudo isso que fala sobre a história de Londrina, que trata da história de Londrina, né, em todos os seus aspectos, assim como a própria edificação, ela é memória pura, né, porque aqui a gente tem o prédio, que é de 1950, né, inaugurado no dia 20 de julho de 1950, e que por onde as pessoas passaram, né, passaram, seja para ir para um outro lugar, ou para ficar nessa cidade, ou para constituir a família aqui, para constituir a vida nesse espaço, fosse para, né, para vender, para comercializar o café, enfim. Eu não sei se fica claro o que eu quero dizer, mas o que eu estou tentando mostrar é que um museu, numa estação ferroviária, numa estação rodoviária, ou num galpão do IBC, por exemplo, né, é a junção de várias histórias, várias memórias e vários símbolos de formação de uma cidade, por exemplo. O Museu Histórico é isso hoje, na estação ferroviária, né? É o prédio, é o seu próprio acervo, né, o seu entorno, né, o café, a plantação de café, as árvores que fazem parte, que nos remete às etnias, tantas que vieram, né, e constituíram e contribuíram para constituir essa cidade, né, e as referências históricas também, né, dentro e fora do museu. Então, eu acho que é essa parte interessante, né, de nós pensarmos, o Museu Histórico de Londrina, né, como um espaço que abriga, que tem uma narrativa, que comunica a história, mas que também é forte, né, no sentido de tocar os imaginários sociais, no que diz respeito a como as pessoas se veem aqui dentro, o que elas lembram, né? Como elas se reconhecem aqui. Bom, só para finalizar a minha fala, eu gostaria que o Rodrigo, então, colocasse o vídeo que é da inauguração da estação ferroviária, né, do dia 20 de julho de 1950. E ele está, né, ele faz parte do livro que nós produzimos, que se chama 70 anos da Estação Ferroviária de Londrina, ícone da cidade, documentos, plantas e vídeo. Nesse livro, que em breve estará no nosso site, a gente teve que fazer uma readequação, então a gente vai colocar novamente no site ainda, até o final dessa semana, começo da semana que vem, mas é um livro muito importante, de uma documentação que estava aqui no Museu Histórico de Londrina, né, guardadinha ali num canto, e que a gente pensou, não, a gente precisa colocar para consulta pública, as pessoas precisam conhecer, né, precisam ter acesso a essa documentação. Então, esse livro é um livro que mostra documentos, plantas, né, e do prédio, da construção do prédio, e esse vídeo que o Rodrigo vai colocar para a gente agora. As plantas e o vídeo também. O vídeo, esse vídeo que vocês vão ver, está no canal do YouTube, e as plantas já estão no site do museu. Agora, falta colocar o livro. Londrina viveu um grande dia com a inauguração do majestoso edifício de estilo normando, construído especialmente para servir de estação ferroviária da rede. A maior e mais encantadora cidade do Alto Paraná bem merecia tão imponente monumento.
Além da grande massa popular que aguardava a chegada da comitiva para o início do ato de inauguração, achava-se também postado em frente à nova estação o garboso tiro de guerra 163, que prestou a continência de estilo ao senhor general Alencar Araripe, comandante da 5ª Região Militar. Após passar em revista a tropa do tiro de guerra 163, formada na frente da estação, o senhor general Araripe corta a fita simbólica, dando por inaugurado o melhoramento que há muito Londrina esperava. Final da solenidade de inauguração, é hasteada a bandeira nacional pelo senhor general Araripe. Alguém perguntou no chat, esse vídeo está no canal do YouTube do Museu Histórico de Londrina. Então, é Museu Histórico de Londrina. Mas eu vou escrever aqui no chat. Passa o link. Esse aqui. Copia esse link aqui do YouTube. Pronto, tá o link aí. Obrigado, Edmeia. Eu que tinha sugerido aí de colocar o nome do canal do Museu Histórico de Londrina. É assim mesmo? No YouTube? Oi? O nome do canal é Museu Histórico de Londrina? No YouTube? É, Museu Histórico de Londrina. Legal. Eu reconheci a voz do narrador desse documentário aí. Tem um parecido aqui de Biporã, era um cineasta chamado Melito, que nos anos 50 ele gravou vários dessas pequenas esses registros, né? E o narrador, não sei, o Melito era o cineasta, né? Mas a voz desse locutor aí é tradicional. Aqui era de uma campanha política de 1959, foi um achado, né? Ele já chegou para nós em VHS, não mais em Super 8, mas tinha um vídeo que tem uns 10 minutos com a imagem da igreja na fase final de construção, as mocinhas da cidade andando na praça com sombrinhos, aqueles vestidos. Um vídeo riquíssimo, é o único que nós temos aqui no acervo, né? Mas eu sei que o Museu Histórico de Londrina tem muitos outros, a começar por aqueles do Ricoma Udiara, né? Coisas raríssimas. Ô, Jaime. O pessoal, por favor. Ele tinha um programa chamado Atualidades Paranaense, era Renato Melito, e eles passavam nas propagandas no cinema, no intervalo de cinema. Então, não sei se esse vídeo aí da Edmeia foi feito por ele, mas ele fazia muito disso. Ele andava pelas cidades, fazia as gravações, cobrava, evidentemente, montava um material com esse narrador aí, e passava, era um quadro que chamava Atualidades Paranaense. Então, eu gostaria, na verdade, até de consultar o Boni em relação a uma questão que eu consultei aqui, o pessoal do museu também, e ninguém soube me responder. Pelo documento de cooperação cultural, né, não diz nada lá que esse prédio não seja da prefeitura. Então, é um termo, não tem tempo de uso, né, determinado, então é um termo de ação de cooperação cultural entre prefeitura e o UEL.
e há de infinito, porque não tem um tempo para finalizar essa cooperação. E lá não diz nada que o museu seja de outra, seja da federação, por exemplo. Então, eu sempre tive, né, na minha ideia, que o prédio era do município. Paulo, você sabe alguma coisa sobre isso? Se o município comprou, recebeu em doação? Não, eu não sei se ele comprou ou se recebeu de doação, mas, em tese, o prédio ainda pertence ao município, né? O que a UEL comprou foi o Cine Ouro Verde. Isso é da UEL mesmo, não tem conversa. Mas aí o prédio do Museu Histórico, eu acho que ainda é do município, né? Priscila pediu a palavra, eu acho que talvez ela saiba. Oi? Tudo bom, gente? Olá! Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá sem áudio. Tá, né? Então, professora, na verdade, o prédio, o que acontece? Ele tá sem áudio. Peraí. Tá. Eu tô ouvindo certinho aqui, Priscila. Como é que tá a Dona? Estão te ouvindo bem. Então acho que deve ser o do museu, não? Pode ser a sua conexão, então. Será que tá com alto-falante ali? Aí de meia? Bom, o que eu quero só pontuar é a questão de que o prédio do Museu Histórico, na verdade, ele foi cedido por meio dessa concessão. Para quem não sabe, eu trabalhei com o prédio da Estação Ferroviária de Londrina na época do meu TCC, né? O meu TCC e minha especialização foram sobre a trajetória do prédio. Eu não trabalhei com o museu como instituição e nem o prédio como ferrovia especificamente, né? Foi só a questão arquitetônica do prédio mesmo, trabalhando essa questão estética, arquitetônica, mais essa parte, assim, do prédio em si, né? Só um pouquinho, Priscila. Sim, de meia está com dificuldade. Recuperar o áudio aí? É só dar um atualizar. Atualizem no navegador de vocês, daí sai da reunião, entra de novo, daí vocês habilitam. Pode ser. É só dar um atualizar. Eu, de vez em quando, faço isso, depois que a gente fecha a câmera ou fecha o microfone, sim, ele fica mutado. Tem que ver. A minha conexão aqui pode estar oscilando também, né? Porque aqui no Rio está ventando bastante, pode ser isso também. Não, mas estamos conseguindo te ouvir legal. Tudo bem. Só esperar aí de meia dar um sinal ali. Bom, era a pergunta dela, né? Relacionada à questão de propriedade, né? Isso. Você estava falando que o teu trabalho diz respeito mais à arquitetura do prédio, né? Da estação. Isso. O meu trabalho, no caso, não foi tão completo como o seu, Jaime. O seu, você já trabalhou com a questão da memória, das pessoas que trabalharam ali e tudo, né? É uma perspectiva bem mais completa. No meu caso, como era só um TCC, eu só trabalhei a perspectiva da arquitetura do prédio, né? Pontuei também a trajetória dele, esses marcos temporais mais importantes, mas eu não cheguei tão a fundo quanto o seu trabalho, né? Por isso eu queria parabenizar também, porque eu achei lindo o seu trabalho, e eu acho que a Estação de Biporã merecia mesmo um trabalho tão esmerado e completo como o seu. Estava falta, e eu torço para que as outras estações tenham esse privilégio também, né? De Jataizinho merece, de Rolândia, Cambé, todas elas, né? Todo esse arco ferroviário no norte do Paraná precisa, né? Precisa demais desse trabalho, né? Que enriquece tanto a história dessa região. Consegue me ouvir agora, professora? Tá bom. Não, que eu só ia complementar essa questão do prédio, né? Realmente, assim, o prédio é até uma coisa que eu já apontei outras vezes, tem essa problemática da Estação Ferroviária de Londrina, especificamente dela não ter sido tombada, nem em instância estadual e nem em instância federal. Foi feita uma tentativa nos anos 80, né, e não foi tombada justamente porque ela tem essa questão de ser a segunda estação, não ser a primeira, não ter uma arquitetura característica, né, que foi das estações ali da região. Por isso que eu acredito que a de Biporã, né, teve essa questão do tombamento, o Cambé, né, uma coisa assim, justamente porque elas preservaram essa arquitetura original, né, e foi isso uma das prerrogativas do IPHAN na época, e justamente essa questão de que a Estação de Londrina não seria característica, né, não seria uma arquitetura característica da região e nem do mote ferroviário ali na época, né.
que acontece? Depois que ela foi transferida para o museu como sede, né, a prefeitura, ela parece que tem a posse desse prédio, mas ficou uma coisa meio assim, é da prefeitura, a UEL, ela realmente ela tem esse contrato de concessão, pode usar ad infinitum, assim, realmente não tem essa colocação, mas se é realmente da prefeitura, ou se é patrimônio da União, isso eu não consegui levantar na época, né? O máximo que eu consegui de documentação na prefeitura foram algumas outras plantas, eu vi as que estão no site do Museu Histórico, essas eu já tinha tido contato, e tem algumas complementares na prefeitura, né, na Secretaria lá de Obras, tal, do município de Londrina, mas não tem nada sobre essa questão da posse mesmo, se é do município, ou se é instância federal ou estadual. Isso aí ficou meio em aberto e ficou um ponto em aberto na questão daí, tá bom? Só isso, não era para atrapalhar, gente, era só para pontuar. Beleza, obrigado. A gente sabe que é do município. Isso, aí a única coisa que nós não sabemos é se o município comprou ou se ele recebeu em doação. Obrigada, Priscila. Obrigado, Priscila. Eu vi aqui um recadinho do Paulo Boni no chat, né? Eu acho que ele saiu, entrou na sessão. Você está conseguindo ouvir a gente, Paulo? Ah, tá. Ele só não conseguiu ouvir o que a Priscila lá falou lá do Rio de Janeiro, talvez por conta da conexão ou do aplicativo do celular dela, né? Aí ele disse assim, é melhor você reproduzir o que a Priscila disse. Eu acho que a Edmeia eu prestei um pouco de atenção, né? Mas me chamou, eu estava tendo que ver outras questões aqui relacionadas ao preenchimento da lista. Até eu peço que vocês deem uma olhadinha no chat, tem o formulário do Google ali, é só clicar e responder 4 perguntinhas bem simples, né? Dentro desse período que a gente ainda está. Mas o que eu ouvi dela dizer é que da diferença que havia entre a arquitetura das construções feitas não era rede ferroviária ainda, né? Mas boa parte dessas estações aqui do norte do Paraná, elas têm uma arquitetura bem parecida, né? Eu vejo a de Cornélio Procópio, a de Uraí, a de Cambé e a de Biporã, muito parecidos, eram um padrão. E que a de Londrina foi uma arquitetura de origem europeia diferente. Mas só falar rapidinho para que eu possa repassar ao Paulo. Não, foi basicamente isso, Jaime. Pontuando que a estação de Londrina, especificamente, não é... Tá conseguindo ver agora, professor? Ah, agora foi. Pode ser ver a conexão aqui. Resumindo, bem rapidinho, só essa questão, que a estação de Londrina ela não foi tombada na época, nos anos 80, nem instância federal, nem instância estadual, por conta da arquitetura dela, porque... Agora que eu entendi, a questão do tombamento. Isso, a questão do tombamento, exato. Foi pleiteado o tombamento nos anos 80 dessa estação, antes de ser transformada em museu ainda, e o IFAM diz que não, porque não era uma arquitetura característica da região e da rede ferroviária federal. Então, simplesmente usaram esse argumento. Teve uma bafafá na Folha de Londrina na época, tal, né? Tem as fontes da época discutindo essa questão. Foi o que eu falei, que justamente eu acredito que é por isso, principalmente, que eles tiveram cuidado de tombar a de Biporã, que é tombada, ou a de Cambé? Agora de Biporã, né? Eu não sei se todo o espólio ferroviário, mesmo estando desativado ou com aquela aparência de abandonado, que tem aqui todo nesse eixo norte da ferrovia, todos eles são considerados bens tombados pelo patrimônio da União. O Eduardo até comentou sobre isso lá um dia que nós tivemos em Cambé na visita. Ou se são propriedade do patrimônio da União, e daí aos poucos ele vai fazendo concessões para que os municípios tenham direito de uso, né? Sim. Mas aqui, no caso, em função das características e da manutenção da arquitetura, o prédio estava bem preservado, ele foi tombado em 2001, quer dizer, muito antes da reforma que começou em 2010. Sim. Então, justamente no caso de Biporã, eu acredito por conta, principalmente dessa preservação da arquitetura original, né? Foi por isso que eles fizeram esse tombamento, então, porque é característica, né? Essa arquitetura, você vê a jataizinha parecida, o formato, né? Vem bem daquela questão do Art Deco, né? Que o pessoal fala nos anos, começo dos anos 30 até os anos 50, mais ou menos.
Foi essa questão, e a questão de que eu particularmente não sei, eu fiz o levantamento da trajetória do edifício, especificamente quando eu fiz o meu TCC e a monografia da especialização, que a gente não sabe, eu nesse levantamento eu não achei nada sobre a questão da posse do prédio, né, se ela é da prefeitura mesmo. E, sim, existe esse contrato de concessão à Universidade Estadual de Londrina para conceder o prédio para o uso do museu como instituição, e está definido, né, não tem uma validade, ainda bem que não tenha, continue assim, que está muito bom, excelente, tem que continuar, e tem essa questão de que ficou em aberto essa posse, se é patrimônio da União, se é patrimônio da Prefeitura, não ficou claro na época da reforma para o museu, se era a Prefeitura que estava financiando, se era o Estado, se era a Companhia Ferroviária Federal, isso não ficou muito claro também na época, inclusive foi o pessoal da arquitetura da UEL que fez esse projeto, né, o Zani e o Marão, né, na época, nos anos 80, e foi basicamente essa questão que eu pontuei só, né, que tem essa concessão e que não ficou muito claro de quem é essa posse desse prédio até hoje, né, ficou meio... Tanto que tem a questão também de que, na época, ainda tinha os trilhos ali, né, nos anos 80, ainda tinha os trilhos antes de colocarem um museu ali, e foi tudo retirado depois que cederam esse prédio para o museu, né, então, se não era a prefeitura, podia ter tirado esses trilhos, podia ter feito o pátio ferroviário e os outros prédios, porque tinha os armazéns ali na região também, né, central. Então, ficou uma situação ficou uma zona meio nebulosa, meio cinza da questão da posse. Foi isso. Beleza, Priscila. Obrigada. Eduardo, gostaria de comentar alguma coisa aí sobre a quantidade de imóveis que a tal da Superintendência do Patrimônio da União tem que cuidar no Brasil? Por isso eles não dão tanta importância aos nossos municípios? No Paraná são 30 mil. Não, eu tenho dúvidas a respeito dessa questão do tombamento. Eu não sei se o processo foi, de fato, um processo de tombamento. Na verdade, quando o IPHAN entrou na conversa, porque até então eles tratavam essa situação de seguinte forma: ou era operacional e ficava com o DENIT e a ALL, que na época tinha ganhado a concessão, ou não operacional, ficava com a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, que era o que gestava o patrimônio da extinta rede. Quando o IPHAN entra na parada, eles criam um documento falando sobre a questão da valorização do patrimônio ferroviário. E aí eles usam uma terminologia, mas que não é uma terminologia de tombamento. Ela é uma terminologia do tipo assim, olha, proteção de um patrimônio de valor histórico. Eles fazem um tipo de um rol de bens, diz que esses bens são de interesse do IPHAN, que eles têm interesse nessa questão da preservação do patrimônio, tal, ferroviário, mas eles não usam o termo tombamento. Até porque quando você fala em tombamento, você envolve aí as responsabilidades que vêm em cima dessa questão, que é daí quem vai ficar cuidando disso, que tipo de tratamento, né, que ele vai dar para poder proteger um bem tombado, e toda essa questão toda. Então, eu sei que, no nosso caso, o armazém, por exemplo, ele está com a SPU, e a estação está com o IPHAN, mas nenhum dos dois eles tratam a gente, ou o espaço, ou o imóvel, como bem tombado. Eles tratam como imóvel mesmo e tal. E o IPHAN, pelo que eu entendi, quando você vai discutir com eles essa questão de prédio e tal, quando fala que é destinado a espaços de memória, museus e tal, eles ficam muito felizes, eles até, acho que, depois eu vou contar a experiência nossa, se a gente conseguir, mas o que eu ouvi falar foi que eles têm o maior interesse até para poder já, abre aspas, se livrar, né? Dá para o município, toca aí, porque eu não aguento. Não aguenta porque né, a SPU são 30 mil, como é que eles não cuidam? Eles não conseguem cuidar disso, não. Então, essa questão de tombamento, eu tenho as minhas ressalvas
viu, Jaime? Eu acho que é mais um processo de identificação e destinação de valor cultural desses imóveis da história ferroviária do Paraná e do Brasil. Beleza, obrigado, Eduardo. Eu não sei, eu não vi aqui se tem alguém que tinha feito... Não, ninguém levantou a mão, não tem mais. Tem as participações no chat. Quem não preencheu, preenche ainda ali o formulário antes da gente fechar a sessão, tá? Só clica e faz paralelamente. Deixa eu agradecer a todos que estão aqui presentes, Paulo César Boni, professor da UEL, muito obrigado. Marcelo, Matheus Paes de Almeida, Beatriz Menani, Caroline Vicentini, aqui de Biporã, o Marcos de Alencar Pelisson, também nosso convidado, o Eric Stacy Gagliardi, Carlos Delfino, a Priscila Perrude, lá do Rio de Janeiro, Benito Delfraro, aqui de Biporã, Douglas Meurer Cuspiox, o Rodrigo, que ficou nos dando suporte, aqui está como curso de férias da Unifil. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua assessoria técnica, né? Foi de grande valor para nós. Só passar que for, só gostaria de agradecer em nome da Secretaria de Cultura de Londrina, da Diretoria de Ação Cultural, a todos os participantes. Muito obrigado. Jaime, parabéns pelas apresentações do dia de hoje, tá? Valeu, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Rodrigo. E um abraço a toda a equipe da Secretaria de Cultura de Londrina. Geralmente participa com a Malu, né, do diretora de Ação Cultural, os meninos, né? O Danilo. Hoje eu tive que fazer a função do Danilo, porque não estava presente nessa sala, mas vamos que vamos. Obrigado, Edmeia, Marina Galho, Eduardo Pavinato. Nós vamos encerrar essa sessão, então, essa atividade que discorreu sobre a memória ferroviária presente nas estações. Muito obrigado a todos, a paciência de segurarem até aqui. Alguém gostaria de fazer um último agradecimento à palavra? Eduardo? No site do IFAM, Jaime, complementando aquilo que eu falei, eles publicaram uma lista de patrimônio cultural ferroviário. Então, as pessoas que tiverem curiosidade, tem a lei que fala sobre a questão dos bens de interesse, né, do IFAM na questão ferroviária, e daí eles publicam uma lista que foi atualizada em 29 de abril de 2022, ok? E Biporã está lá, e Rolândia também. Beleza. Edmeia, tudo certo? Obrigado, um abraço a todos, pessoal. Continuando, então, na Semana de Museus. Quem estiver no Chorinho, sexta-feira à noite, vamos passar um pouco de frio aí com vocês na plataforma, Edmeia. Um abraço a todos. Todo mundo está convidado para curtir o Chorinho sexta-noite aqui no museu, 19h30. Isso. Quem quiser ouvir música com acordeon, com o pessoal da terceira idade, coral e tudo, vai tomar um café da tarde delicioso e não tiver ocupado sexta-feira, às 2h da tarde, pode vir para Biporã. Abraço. Edmeia, você faz um quentão lá, hein? Não pode ter bebida alcoólica. Não, mas tem uma receita que não vai bebida alcoólica. Tchau, obrigado.